Olá a todas as pessoas que nos assistem, estamos começando mais um Ponto a Ponto, direto do 9º Conesp PB e hoje com o nosso querido Haroldo Dutra Dias. Seja muito bem-vindo, Haroldo. Muito obrigado, querida. Um abraço para todos que nos acompanham. Nós estamos com o nosso congresso com o tema central, o Cristo vive em mim. E nessa perspectiva do Cristo, Haroldo, nós temos aquela frase tão impactante do Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Inclusive, você vai falar sobre isso. Nos coloca a par de como esse caminho o Cristo nos mostra. A gente pode começar usando um raciocínio que é bem simples, que é assim: se você pretende tocar piano, bem, você vai procurar um concertista, um pianista, que tenha condições de te levar até o patamar que ele já se encontra. Porém, se o seu anseio, se o seu desejo é se tornar, por exemplo, o maior intérprete de Bach, você vai precisar procurar o maior intérprete de Bach, para que ele possa te dar aula de piano, te ensinar uma série de elementos, passar para você a compreensão que ele tem da música, a relação afetiva que ele tem com a música, a técnica que ele desenvolveu, a experiência que ele construiu ao longo de anos e anos e anos de dedicação, com milhares e milhares de horas de estudo. Assim é Jesus com relação a Deus. O Cristo é o Espírito que está em comunhão plena com Deus. Na Terra, no nosso orbe terreno, nenhum espírito que aqui passou estava no patamar evolutivo do Cristo. Então ele é o único capaz de nos levar ao máximo da experiência com Deus, ao máximo da comunhão com Deus possível na Terra. Por quê? Por conta da experiência dele. Né? Então, não é demérito a nenhum outro. Sim. Não é exclusão de nenhum outro. Porque, na verdade, o Cristo conduz para Deus. E Deus é o infinito, Deus é o amor supremo que abrange a criação infinita. Deus é a inteligência suprema que supervisiona o universo infinito. Então, é para Deus que Jesus está conduzindo. E nesse sentido, ele é o mais experiente, o que atingiu o mais elevado grau de comunhão que nós pretendemos atingir na nossa relação com o Criador. Então, nessa perspectiva desse caminhar, né, pelo roteiro que o Cristo nos mosra, Isso. E nós vamos, a partir daí, entendendo esse processo individual, né, Haroldo? Que nós temos um processo individual e um processo coletivo, porque estamos inseridos numa sociedade. Mas como essa sociedade pode dificultar o nosso processo individual? Ela pode dificultar na medida em que eu me identifico com a sociedade. Quer dizer, eu perco a minha individualidade e eu faço um processo de fusão com o que é social. Porque o segredo da evolução é eu construir o meu potencial individual, eu aprimorar a minha individualidade para que eu possa servir e conviver na sociedade. Não, mas não me fundir ou me confundir com ela. Esse aqui é o desafio aí. Então a gente precisa estar sempre... É por isso que Jesus sempre reservava um momento a só no monte para orar. Sempre os apóstolos o encontravam meditando, orando, em comunhão com Deus. Ele servia, ele curava leprosos, cegos, ele multiplicava pães, ele atendia, mas ele jamais abria mão do processo individual dele de comunhão. Então, mesmo no momento em que ele visualiza todo o cenário da crucificação, ele vai ao horto e ora a Deus e fortalece a sua conexão para se preparar para aquele ambiente. Então, essa é a lição, é esse equilíbrio que nós temos que manter. Porque senão a pessoa começa a se entregar tanto para a sociedade
começa a ficar tão preocupada com as questões sociais que ela não percebe que a sociedade é, na verdade, essa somatória dos indivíduos. Não tem como construir uma sociedade melhor se não tiver indivíduos melhores. Aí vira uma utopia, né? Que já foi tentada. Ao longo de 5.000 anos, nós já tentamos essa utopia, de começar pela sociedade. Todas as tentativas falharam. Porque onde estiver o ser humano iluminado, onde estiver o ser humano educado, nós seremos uma sociedade evoluída, aperfeiçoada. E é interessante que nesse processo do caminhar, o Cristo nos traz um exemplo muito importante, que é as relações. E não é à toa que ele escolhe um grupo para estar próximo, não é? Então, eu vejo que você sempre fala nas suas colocações da vida de relação. Nós precisamos estar atentos nesse processo de relação. Então, esse caminho da relação também é importante, né, Haroldo? Com as pessoas. Eu comparo assim, uma metáfora. Né? Você faz o primeiro ano do ensino médio, o segundo ano, o terceiro ano do ensino médio, e aí vem o vestibular, que vai atestar que aluno você foi do ensino médio. Então, nós aprendemos, nós nos espiritualizamos, nós absorvemos conceitos, mas são as relações que vão provar a qualidade da nossa absorção. Então, você aprendeu tudo sobre paciência, mas é na relação que você vai ser testado. Você aprendeu tudo sobre perdão, mas é convivendo com criaturas que te ferem, que te traem, que te abandonam, que você vai demonstrar o perdão. Então, a vida de relação é o nosso teste. É ali que a gente tem a nossa nota. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Né? E não é algo que é preciso ser cuidado todos os dias, não é? É um processo contínuo e dinâmico. A gente vai aprimorando, vai aprimorando, vai aprimorando. E temos um modelo que é o Cristo. Né? E nessa frase, né, que a gente trabalhou aí a questão do caminho, o Cristo traz: eu sou o caminho da verdade. De que verdade ele fala? Que verdade ele nos mostra, o que ele nos traz a refletir? Isso parece ser complicado, mas é bem simples. É bem simples. É por isso que o Livro dos Espíritos começa trabalhando questões bem simples. E a questão é: o universo se fez sozinho ou foi criado? Foi criado. O universo foi criado. O universo é limitado ou é infinito? Aí os Espíritos respondem para Kardec: é infinito. Ele foi criado e ele é infinito. Então, quem criou o universo infinito? A inteligência suprema. Então, quem é a verdade? É Deus. A verdade é Deus. É simples. Porque a gente acha que a verdade é uma frase que eu li num para-choque de caminhão. Entende? Tem gente que acha que a verdade é um livro. Fala: nossa, tem um livro aí de 200 páginas. É a verdade. Mas como que um livro de 200 páginas vai resumir a verdade infinita e eterna? Ilusão. A verdade é Deus. Porque Ele é a inteligência suprema que criou tudo. Tudo parte dEle. Ele é a causa primária de todas as coisas. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Porque sem Deus não há vida. Sem Deus não há criação. É isso. E para onde que nós caminhamos então? Para a comunhão, porque nós nunca teremos a inteligência suprema, senão nós vamos virar Deus. Isso não existe. Só há um Deus. Nós nunca vamos atingir a inteligência suprema, nós nunca vamos atingir o amor supremo. Mas nós podemos estar em perfeita comunhão com o amor supremo e com a inteligência suprema. E nessa comunhão, nessa relação, nós vamos ser nutridos pela sabedoria infinita e pelo amor infinito que é Deus. É isso. O resto é curva filosófica para confundir e para nos deixar perdido.
E nesses conceitos, tantos conceitos, como você falou, tantas coisas são ditas, nós vamos nos pegando e esquecendo do essencial. Exatamente, exatamente. Por isso que o Cristo diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Exatamente. Não é? Então, nos libertar de todo esse processo de engano, Haroldo. O processo do egoísmo e do orgulho. Porque o que é o egoísmo? O egoísmo é, eu sou o centro do universo e tudo para mim. Então, a lógica do egoísmo é tudo para mim ou então primeiro para mim. E a lógica do orgulho é, eu sou o mais importante. Só que essa lógica, por que ela está errada? Porque o centro da vida é Deus, não é a criatura, né? Não sou eu, é Deus. Então tem um problema aí. Então qual que é o nosso grande desafio? É que a gente acredita que nós vamos criar a regra do universo. A gente acha que não. Eu vou escolher como que vai ser a vida. Não vai. Você faz escolhas, mas você não seleciona as consequências. As consequências já estão na lei de Deus. Então você pode escolher. Eu vou plantar 1 tonelada de espinho, mas eu quero colher algodão. Não tem jeito. Então, a nossa luta tem sido essa. A luta de desafiar a lei divina. Então, nós estamos testando a lei divina a todo momento. Não dá, eu vou roubar aqui porque não vai acontecer nada. Não vai, eu sou poderoso. Eu vou roubar. Eu vou matar porque não vai acontecer nada comigo. Ninguém vai ver. Eu vou denegrir a imagem dessa pessoa aqui porque eu quero. Né? Então, eu faço escolhas desafiando a lei divina. Mas o Criador supervisiona a criação. Há uma justiça suprema supervisionando os nossos destinos. Mas ela não é uma justiça vingativa. Sim. Ela é uma justiça educativa. Então, como é que é a justiça educativa? Está lá a criança lá. Ela fala, 2 mais 2. Aí ela escreve, 5. Aí a professora fala, não é 5. Apaga. De novo. Nós estamos nessa há 3.000 anos. A gente escreve, fala, reencarna, de novo. Aí vem, aí a gente faz 2 mais 2, 8. Aí chega no mundo espiritual, de novo, reencarna. E aí a gente vai aprendendo a casar, vai aprendendo a ter filhos, vai aprendendo a ganhar dinheiro honestamente, vai aprendendo a agir na sociedade sem prejudicar ninguém, vai aprendendo a lidar com o poder, vai aprendendo a lidar com a sexualidade, vai aprendendo a lidar com a beleza, vai aprendendo a lidar com os dons da vida. Quando a gente se torna experiente, nos tornamos espíritos superiores. É isso, né? Não é fácil, mas é simples. E essa Não simplicidade, é fácil, mas é simples. né? Essa simplicidade se torna, né, muitas vezes, como você falou, pela questão do nosso egoísmo, não é? Pela visão deturpada da vida, né? Nós estamos num momento onde a individualidade se torna, e essa individualidade em busca de uma felicidade. Em busca da felicidade, é isso aí. Então o Emmanuel ele resume assim, ele fala assim, projetos ilusórios de felicidade. Entende? Nós construímos um projeto de felicidade que não é sustentável. Esse é o... Então, nesse projeto de felicidade pode ter desmandos de poder, desmandos de beleza, de sexualidade, qualquer tipo de desmando. Mas é um projeto de felicidade. A criatura acredita que ela vai ser feliz daquele jeito. Ela acredita. Né? Tanto que no Pensamento e Vida, o Emmanuel coloca assim, que nós evoluímos entre ilusões que salteiam a inteligência. O verbo saltear, em português, é assaltar, sequestrar. Então, as nossas ilusões, elas sequestram a nossa inteligência. Tanto que quando você vai fazer uma bobagem, você ouve pelo menos 5 avisos. Pelo menos uns 5. A pessoa fala assim, mas você vai fazer isso?
tem certeza que você vai fazer isso? Vou fazer. Eu vou fazer. Aí vem o outro e fala, fulano, pensa melhor. Não, pensa, olha, eu já passei por isso. Não é bem assim. Não, eu vou fazer. Ninguém, isso é uma frase de Emmanuel, ninguém erra sem ter sido avisado. Ninguém. Mas a ilusão, ela amordaçou a nossa inteligência, algemou e sequestrou e colocou no porta-mala do carro. Aí você sai construindo a felicidade só com ilusão. E a sua inteligência está amordaçada no porta-mala. Então, a liberdade que o Cristo vem nos dar Sim. é de desamarrar nossa inteligência. Por isso que é fé raciocinada. Chega lá, tira a algema da inteligência e fala, criatura, pensa, raciocina, pelo amor de Deus. Pensa. Pensa antes de agir, pensa antes de falar. Presta atenção, observa as criaturas que Deus colocou no seu caminho, observa os avisos, fica atento. E aí? Eu estava lembrando agora, Haroldo, do seminário que você fez lá em Minas Gerais, que eu e Queiroz participamos, que era o 50 anos do livro Paulo e Estevão, né? Que você fez um livro musical. E você falou uma coisa que me marcou muito. Você disse assim, ó, é como se a gente estivesse numa fila, é a evolução, né? Aí eu sei que aquela fila vai me levar e de repente eu saio da fila, né? A gente Por causa sai. da ilusão. Por causa da ilusão. Então tem uma frase bonita, eu fiquei pensando muito nisso. Está no livro Ação e Reação. E o benfeitor diz assim, e fulano querendo gozar mais que os outros. Olha que interessante. Porque esses projetos de ilusão de felicidade é sempre um projeto em que você quer se dar melhor do que todo mundo. Não é interessante isso? Vai falar, não, ó, todo mundo está trabalhando aqui para ganhar dinheiro, mas eu quero dinheiro fácil. Entende? E aí que é o egoísmo. É o egoísmo. Então, porque o projeto egoísta, ele não é sustentável. É simples isso, é simples. Olha, imagina assim, se todos os habitantes de João Pessoa resolverem jogar um papel no chão. Caos. É um papelzinho só. Então, o projeto egoísta, ele não é sustentável. Então, eu posso gozar? Posso. Posso ser feliz? Posso. Mas na média. Na média dos seres humanos. Na média. É por isso que a gente se vê, olha como é que é ser desafiador. Você vê os popstar, esse pessoal começa a ter uma vida fora da curva. A pessoa se perde. Entende? Porque ela acha que ela pode ter uma vida que não é humana. Ele acha que ele pode quebrar todas as regras da humanidade. Porque ele é fulano de tal. Não dura 3, 4 anos. Ou morre de overdose, ou entra numa depressão profunda, suicídio. Não consegue. Então, dá o que pensar. Sim. Dá o que pensar. Porque a palavra da vida é equilíbrio. Jesus diz assim, o reino de Deus está no meio. Nem muito, nem pouco. No equilíbrio. No meio de vós. Procurar a situação de equilíbrio. Interessante isso, né? Porque o desequilíbrio nos tem levado a muitos males, né? Muitas doenças. Todos os males. Todos os males. Os excessos. Os excessos. E hoje, infelizmente, nós vivemos uma sociedade dos extremos. Todo mundo quer o extremo. Então a gente vê assim, a pessoa quer o extremo da magreza e cai na anorexia. Exato. Aí o outro vai para o extremo do desleixo e cai na obesidade mórbida. São só extremos. E na política, em tudo, nós estamos pipocando extremos. Não tem mais a voz do meio, do bom senso, do equilíbrio.
É tudo extremo. Ou tudo ou nada. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque a virtude é o equilíbrio. O equilíbrio. O equilíbrio. Nem excesso, nem falta. Tá equilibrando. Inclusive as áreas da vida. Sim. Então hoje a gente vê assim, é uma sociedade que só... A nossa sociedade hoje, desde a criancinha, os pais têm filho. Aí você vê, ele só pensa numa coisa. Qual escola que ele vai colocar para ele fazer o vestibular, que profissão que ele vai ter. Então, não importa se o filho vai ser uma pessoa que não tem sentido na vida, não tem propósito de vida, não tem valor. Se ele tem uma profissão, passou no vestibular e vai ganhar dinheiro, eu fiz o que eu tinha que fazer. Cumprir com a minha... Não é? Aí a gente começa a ver estatísticas, por exemplo. Maior índice de suicídio, alunos de medicina. Entende? Sim, sim. Quer dizer, falta o equilíbrio aí. Está faltando o equilíbrio. Então precisa equilibrar. Ok, estudar a vida profissional, mas cuidar da minha intimidade, cuidar das minhas relações, do meu afeto. Quer dizer, tem que estar equilibrado. Não é? E a sociedade hoje não prepara para isso. Ela é uma sociedade tendenciosa. Ela forma indivíduos hipertrofiados numa área e subnutridos em outra. Principalmente no quesito espiritualidade. Porque as religiões oficiais não dão conta mais do mundo atual. Elas são religiões do século XVII, do século XVI, elas não falam mais a linguagem do século XXI. Aí as pessoas estão perdendo religiosidade e espiritualidade. É muito triste. E aí a gente vai fortalecendo algumas bases de individualismo, né, de cada um no seu... Uma agressividade, né, a lei da selva. Isso. A lei da selva. Porque o egoísmo é a lei da selva. Vence quem? O mais forte da vez. O mais forte da vez. Porque se é forte hoje, daqui 20 anos você não é mais. Né? Então a lei da selva é quem é o mais forte da vez. É assim, né? E nesse contexto do ser mais forte, a gente vai vendo, como você disse, o aumento da agressividade, da violência, não é? Da intolerância. E o Cristo traz uma outra frase importante para a gente vivenciar, falando do caminho: reconcilia-te enquanto estás a caminho. Quais são esses, né, que nós precisamos nos reconciliar enquanto nós estamos nesse caminho, que já sabemos que o caminho ele já mostrou, mas como a gente se reconcilia? Olha, esse problema a gente não tem. Porque todo mundo que a gente precisa se reconciliar, Deus coloca do lado da gente. A gente não precisa sair buscando. Não precisa. Então, assim, você muda de casa espírita, resolve ir para uma que é lá do outro lado da cidade. Aí você chega lá, está uns afetos da encarnação passada sua. Aí você entra na reunião mediúnica, ele é o dirigente da sua reunião. Entendeu? Aí ele não precisa preocupar. Então, o adversário ele vai encontrar com a gente. É da lei. Porque o ódio é uma força atrativa muito poderosa. Nós atraímos todos aqueles que nós odiamos. O segredo está como que nós vamos nos libertar. E aí essa liberdade, ela passa por aquela qualidade lá, benevolência, indulgência e perdão. Indulgência. Tem que pensar assim, esse é o que a criatura dá conta, não tem como exigir dela, é o que ela dá conta de dar. Não é? E tentar desvincular. Né? Porque a gente, às vezes, põe a algema aqui na nossa mão esquerda e sai com a algema, aí quando a gente encontra o adversário, você prega na mão dele. Aí está lá algemado. E agora, né? Não tem, então, assim, não tem escolha, tem que... Então é essa a lição, né? Perdoar, deixar, porque aí vai desvinculando, vai desatando os nós, né? Desatando. E nesse processo, né, Haroldo, a gente também vai se auto-perdoando. Também. Eu só consigo olhar para mim com indulgência depois que eu olho para o outro. Então o teste está lá. Vou olhando o outro com indulgência. Daqui a pouco, essa indulgência que eu acredito que eu estou doando para o outro,
na verdade ela vai me beneficiar. Porque aí, com o tempo, eu vou aprendendo a olhar com compaixão para mim mesmo. Não é com preguiça, né? Porque não existe aposentadoria na evolução. Às vezes eu ouvi muita gente falando de auto-amor, de autocompaixão, como se fosse aposentadoria, né? Não, eu nasci assim, eu cresci assim, né? É Gabriela, síndrome da Gabriela. Mas não é bem assim, né? A evolução, ela é um determinismo divino. Nós vamos nos aperfeiçoar. É da lei. Mas não precisa ser tão pesado, né? Pode ser leve, pode ser com mais respeito, e com mais estratégia. Com mais estratégia. Né? Com mais inteligência. Maravilha. A gente poder pensar nisso, né? Que nós realmente temos alguém que nos mostrou o caminho. Né? Mais do que nos mostrou, porque a promessa dele é: eu mostrei o caminho, eu voltei e eu vou ao lado de vocês conduzi-los. Exato. Não é? Isso é muito forte. E aí, para a gente fechar, aquela máxima do finalzinho da passagem do Cristo aqui, quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é a mensagem mais forte que você percebe nessas palavras para quem está nos ouvindo, que necessita reerguer a sua força para continuar caminhando? Eu penso que o conteúdo mais intenso de consolo que o Espiritismo pode oferecer está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem chamada obediência e resignação. Os Espíritos dizem assim: a obediência é o consentimento da razão. E é por isso que o Espiritismo explica, muito bem explicado, é o que melhor explica a justiça das encarnações. É o que melhor explica. Para que você entenda com a inteligência e aí você obedeça à lei divina. Mas não basta compreender, entender. Eu preciso que o coração faça parte. Aí vem a aceitação. Quando eu aceito que é assim, eu preciso passar por isso. Esse consentimento do coração é a resignação. Não é? Então eu me lembro de uma frase que eu ouvi uma senhora simples. Ela disse assim: meu filho, o que é da gente vem na nossa porta. Tanto o que é bom quanto o que não é. O que é da gente vem na nossa porta. Porque às vezes a gente acredita assim que eu estou sofrendo, estou passando por isso aqui, foi um improviso, erraram aí. Não tem isso. Então é preciso compreender os processos purificadores da vida. Por isso que o Espiritismo fala de expiações e provas. Não como um determinismo, não como uma coisa inflexível, mas como uma coisa que existe. Como uma coisa que existe. Existe uma justiça nas reencarnações. E ninguém vai burlar, ninguém vai se esconder da justiça divina. Não tem jeito. No entanto, com obediência e resignação, eu consigo uma maior eficácia da misericórdia divina. Porque se eu compreendo, se eu auxilio no processo educativo que a expiação e a aprovação traz, eu vou experimentar misericórdia. Porque o objetivo não é massacrar o que errou. O objetivo da expiação e da prova é educar. Educar. E o aluno que já aprendeu não precisa passar de novo pela lição e muito menos pelo teste. Ok, Haroldo. Grata pela sua presença aqui conosco, nos ajudando a pensar
a sermos mais resignados, né? A abrir o coração para que o Cristo realmente possa falar através do exercício da vida, né? Falar conosco através, como você disse, da resignação, mostrando o seu grande amor. Muito obrigada. Obrigado. Então, a vocês que nos assistem, um nosso grande abraço e até o nosso próximo Ponto a Ponto.